Você já sentiu que o seu corpo até estava pronto para fazer aquele passo, mas a sua cabeça te travou? Ou que a autocobrança que você tem na frente do seu espelho é tão pesada que tira o prazer da sua dança? Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo reflexivo, né, neste canal que conta sobre performance, lesões, experiências, vlogs, enfim, tudo que é relacionado ao mundo da dança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo, cara. Vai lá, terminando esse aqui, já assiste o último vídeo que também foi muito bom, falando sobre pontas, tá? Então, se inscreve aí, tô esperando. Gente, hoje a gente vai falar um assunto que acontece muito nos bastidores da nossa mente, principalmente, né? Porque o balé, ele exige uma perfeição, que eu até considero utópica, mas eu sempre me pego refletindo, né? Que até onde essa busca pela excelência, ela é realmente saudável, né? Então, é muito importante que a gente coloque o balé num local que seja saudável também, né? Então, mesmo para você que esteja buscando uma companhia profissional e mesmo que você, e principalmente você que está fazendo por hobby, até que ponto essa excelência ela te ajuda ou ela te atrapalha? Então, assim, como que eu quero começar esse vídeo? Eu acho que a dança, ela é das poucas artes em que o erro é exposto visualmente o tempo todo no espelho. Então, a gente tá sempre, e a gente quanto bailarino principalmente, a gente tá sempre em busca de ver a perfeição. Então, se você conhece aquela variação, você não aceita que aquela pessoa tenha feito menos. Então, se você conhece uma variação que a menina gira 3 piruetas, se ela gira 2, você fala: nossa, nada a ver. Então, já é uma arte que nos coloca num local de cobrança sozinha, e mais que as outras pessoas também imputam uma certa cobrança na gente. Então, para a gente que está apresentando e tudo mais, a gente, por mais que não haja uma cobrança interna, existe ali um nível de cobrança externa, porque você acaba se comparando com outras pessoas. Então, isso é bem complicado. Falando de maneira fisiológica mesmo, de uma maneira até mais profissional, quando você tem altos níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse, isso prejudica muito a sua coordenação, prejudica muito a sua recuperação muscular e prejudica muito a sua cognição. Então, às vezes você tá num nível de estresse, faz com que você erre mais ainda do que você poderia. Então, é sempre muito importante a gente se manter num local de saúde mental para que você consiga colher todo esse trabalho. Então, eu sei que tem muito bailarino, por exemplo, por aí, que faz aula todos os dias e todo dia já chega estressado e aí não consegue fazer a sequência básica e aí começa a se estressar porque não consegue fazer aquela sequência básica e aí aquilo vai virando uma bola de neve, e chega ao ponto desse bailarino viver doente. E não é doente lesão, às vezes é doente resfriado, doente com inflamação, doente, enfim, com todas as ites possíveis, porque os níveis de estresse estão tão grandes que eles começam a afetar a fisiologia básica da pessoa. E aí, obviamente, né, quando você não tá descansado, quando você tá doente, quando tá tudo isso, a sua performance não melhora, a sua técnica não melhora, e aí você começa a fazer erros básicos, então tipo, não decorar uma sequência, errar correção que você já trabalhou tantas vezes, que o professor cansa de falar, e isso vai se retroalimentando, né, porque aí o professor fala: caramba, eu já falei pra você que era pra você melhorar isso, e aí você fala: caramba, eu tô tentando, mas na verdade é porque você já tá muito estressado. Então, se a sua mente ela tá em um estado de alerta constante, o seu corpo ele não vai conseguir performar, né, o seu melhor. Então, essa pressão interna, ela pode ser justamente mais limitante do que a força física. Então, tem gente que fala: eu treino, eu faço musculação, eu faço não sei o que, e eu sinto que eu não tenho força. Mas, às vezes, realmente a pessoa tá no nível de estresse que é mais limitante do que, de fato, o treinamento que ela faz. Então, eu gosto de lembrar um exemplo muito clássico
que, né, já tá quase fazendo aniversário, que foi o caso da Simone Biles, quando ela entendeu que ela estava num nível de estresse tão grande, um nível de saúde mental tão precário, que ela teve a coragem de parar, né, de olhar para trás e falar, cara, isso aqui não tá fazendo bem para mim, e não só não tá fazendo bem para mim mentalmente, como fisicamente. E aí ela ficou um tempo se reestruturando, né, colocando as coisas no lugar, e quando ela voltou, ela tava ali, ó, pau a pau com a Rebeca Andrade, né, provando que de fato a saúde mental, ela é extremamente importante. Então, quando eu vou atuar com os meus alunos, né, porque para quem não sabe, quem está chegando aqui no canal agora, eu sou personal trainer e eu sou especialista em bailarinos. Então eu prescrevo treinos focados para a melhora da técnica clássica, né, fazendo com que o corpo ele sustente a sua técnica, né, dentro das suas possibilidades. Então, quando a aluna começa a se queixar muito de dor, de cansaço, de falta de atenção, eu treino, eu já pergunto assim, como é que você tá? Tá tudo bem com você? As coisas estão bem? Porque muitas vezes pode ser aspectos mentais. E aí vai de tudo, gente, não precisa ser necessariamente só a questão do balé em si, mas às vezes um problema em casa, às vezes um problema de carreira, um problema de relacionamento. Quando você aumenta esses níveis de cortisol, a sua performance ela tende a ficar um pouco mais limitada, né? Então, é muito importante você saber a hora de recuar. E eu não digo recuar, parar, que nem a Simone Biles, mas, por exemplo, entender que você não precisa insistir muito num exercício quando ele não tá saindo, você entender que você precisa descansar, então ficar horas no celular, ansioso, ao invés de tentar dormir. E eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre técnicas de melhora de sono aqui, viu? Vou lembrar de deixar fixado aqui em algum momento. Te ajuda também a você diminuir esses níveis de cortisol. Enfim, ter coisas além da dança, então você ter uma atividade que é fora da dança, se você gosta de pintar, se você gosta de bordar, se você gosta de andar de bicicleta, se você gosta de jogar beach tennis, enfim, coisas que saem um pouco desse ambiente também te ajudam muito para que você garanta a sua integridade física e mental, que faça com que você dance por 10, 20, 30 anos. O que acontece muito, principalmente a nível profissional, é que chega um momento que muito bailarino se vê num nível de estresse tão grande que ele fala, cara, isso não é pra mim nunca mais. E aí ele desiste e, enfim, pode ser por N fatores e o fator financeiro também pesa muito, é um fator estressante. E aí a gente acaba perdendo talentos porque existe esse nível de estresse, né? Então, eu vou te passar 3 pilares que eu acho que são muito interessantes para você refletir em relação à sua prática de dança. Então, o primeiro pilar é que o descanso faz parte do treino, sim. Eduque sempre o seu corpo para entender que sono é importante, é primordial. O ócio criativo também é interessante para professores de balé, para coreógrafos, né? E até mesmo para bailarinos que fazem muito trabalho de improvisação. Então, você descansar o seu cérebro, e não é só dormir, mas descansar o seu cérebro é muito importante para que você consiga processar as correções técnicas também que você recebe em aula, né? Então, além do descanso físico, você consegue assimilar um pouco melhor as correções para que você consiga melhorar a sua prática, né? O segundo pilar, que é muito importante, é que você tenha metas reais, tá? Então, diferenciar o que é um perfeccionismo ali, adaptativo, tá? Uma coisa assim, tipo, melhorar de pouquinho em pouquinho, do perfeccionismo utópico. Então, tipo, você gira uma pirueta, você quer 3 para amanhã, sabe? Então, não dá, você precisa ali estar num processo de perfeccionismo que vá se adaptando. E dessa questão de se punir muito, sabe, frequentemente. Então,
Você tá ali num corre que você tá buscando a sua, vamos supor, dupla pirueta, dupla pirueta, dupla pirueta. Aí você tá numa semana que um dia não saiu a dupla pirueta, você já fala, meu Deus, estou um lixo, regredi. São dias e dias, né? Você tem metas reais. E a gente precisa entender que dentro de uma aula de balé, a gente não consegue fazer tudo. São muitas tarefas para uma aula só. Então, escolha qual que é a sua prioridade naquele dia. Então, ó, hoje eu tô bem mentalmente, vou escolher focar só em pirueta. Vou treinar pirueta, vou treinar pirueta, vou treinar pirueta. A professora vai exigir uma excelência no salto, vou fazer o que eu posso. Mas o meu foco hoje é na pirueta. Hoje eu estou descansada fisicamente, eu consigo me dedicar com mais potência nos saltos. Foca no salto. Vai, salta, 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 faz o esforço que precisar. Mas é importante você ter essas metas para que você não se frustre e você não entenda que o balé é um processo, né? As pessoas não entendem, o balé é um processo. Você demora 8 anos para se formar, mas se formar não quer dizer nada, porque você continua trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando. Então, você não vai atingir um nível de perfeccionismo. Marianela continua fazendo aula, Marianela continua ensaiando coisas. Então, é você entender isso e colocar na sua cabeça. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! E é muito importante também o terceiro pilar de você manter uma rede de apoio. Tá? E quando eu falo sobre rede de apoio, não são só os seus amigos, mas você também ter essa abertura com os seus professores, com os seus colegas de cena, com a sua família, e se for o caso, com uma terapia também, porque guardar aquilo muito pra você pode chegar uma hora que você exploda, tá? E a nível de não querer dançar mais, enfim, etc. Então, é muito importante que dentro desse processo que você tem percebido que você esteja mais cansada, que você esteja mais esgotada, enfim, toda essa questão que eu falei no vídeo, você ter essa abertura para falar com pessoas de confiança, para falar, olha, hoje eu não tô num bom dia, mas eu vou fazer o que eu posso, eu prometo que eu vou fazer o que eu posso. E é isso, e buscar outras ajudas. Então, quando você vê que estou fazendo o que eu posso tá durando demais, procura uma ajuda, sei lá, de uma terapia, procura, enfim, se perceber nesse local, tá? Porque a gente vai indo para lugares e quando a gente menos percebe, a gente foi engolido por aquilo e a gente não sabe como sair, que esse é o pior. Quando a gente é engolido, a gente não sabe como sair. Então, você ter essa rede de apoio é realmente muito importante. Então, assim, gente, dançar com alegria, eu acho que é a técnica de longevidade mais poderosa que existe, sabe? Não existe aquela pressão de apagar o motivo pelo qual você começou a dançar. Então, transforme a dança da forma que ela começou na sua vida, entendeu? Porque eu tenho certeza que você começou a dançar porque você gostava. Então, tenta cultivar isso. Se é realmente isso que você quer fazer, tenta cultivar isso dentro de você de todas as formas possíveis, sabe? Não deixa que essas coisas externas apaguem esse brilho, né? E se for o caso, muda. Vai para outra escola, vai para outra companhia, enfim. Procura locais que te abracem e que você sinta que você pode ser você mesma nesse processo, sabe? Hoje eu estou numa escola que me abraça esse sentido e eu acho que eu nunca vi uma evolução mental tão grande quanto na época que eu estava em formação, por exemplo. Porque na época da formação a gente tem aquela pressão de ter contrato, de virar profissional e de ser um bom professor, um bom coreógrafo e etc, etc. E hoje, mesmo não trabalhando efetivamente como bailarina, mas eu trabalho com bailarinos, eu continuo lidando com bailarinos, eu continuo vivenciando aquilo, eu continuo acompanhando o processo de formação de muitos dos meus alunos. Hoje eu me sinto muito mais madura para os processos, né? Ao ponto de saber diferenciar o que soma e o que atrapalha. E os aspectos mentais, eles são realmente muito relevantes nesse processo. Então, quero saber agora de vocês qual que é o seu maior desafio mental no balé
Deixa aqui nos comentários. É algum exercício? É o espelho? É você ser autocrítica? É a cobrança por resultados rápidos? Porque a gente está num momento que tudo é lindo na internet, todo mundo é lindo, todo mundo é rasgado, todo mundo gira 5 piruetas, né? Então, quais que são os seus desafios? Vamos conversar aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a olhar para a dança de um jeito mais leve, compartilha com aquela sua amiga que também está nesse processo, que ela precisa desse acolhimento. Vamos criar essa rede de apoio, né, para que a dança seja... para que acabe com essa cultura de guerreiros da dor, sabe, que eu sempre odiei, que a gente pode sim trazer a dança de uma maneira leve, como ela tem que ser, porque ela é uma arte, gente. A arte, ela serve para curar a gente, não para adoecer a gente. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever e tudo aquilo que a gente fala quando a gente termina os vídeos. Aproveita, se inscreve, e eu vejo vocês então na semana que vem com mais um vídeo, quem sabe reflexivo? Não sei. Enfim, deixa aí nos comentários. Um beijo e até lá.